Olá, seja bem-vindo ao canal Salve a Banda. Mais uma vez estamos aqui com o Perguntas e Respostas. A primeira pergunta vem de Leonardo Lourenço. Ele questiona por que na Umbanda as mulheres não utilizam pano da costa? É algo utilizado apenas no candomblé? E se uma pessoa for do candomblé e da Umbanda, ela pode ou deve usar o pano da costa na Umbanda? Eu digo que cada religião tem a sua indumentária, tem os seus apetrechos, e o pano da costa, sim, é algo bastante típico dentro do candomblé. Existe até algumas casas de Umbanda que adotaram o pano da costa, porém eu não vejo necessidade para tal. Da mesma forma que o pano da costa deve ser usado para as mulheres no candomblé, o sari, aquela roupa da mulher indiana, deve ser usada por uma mulher. Uma mulher hinduísta, cada roupa, uma bata, um camisu, um alacá, não cabe dentro da Umbanda, no meu entender. Existem os trajes tradicionais que devem ser utilizados e não intercambiar uma coisa de outra, que senão acaba descaracterizando. E quanto a uma médium ela ser de candomblé e ela também ser de Umbanda, na Umbanda ela vai se portar como sendo médio de Umbanda, e não vai trazer a indumentária de lá para cá. É a mesma coisa. Eu sou um surfista, eu utilizo aquela roupa de surfista, mas hoje eu vou para um casamento. Eu vou vestido com a roupa de surfista? Não. Eu vou me adequar ao ambiente a qual eu estarei inserido. Se é uma igreja, eu vou estar vestido conforme o que é esperado para uma igreja num casamento, e não com a roupa de surfista. Da mesma forma, se eu estou indo para Umbanda, seja para visitar ou seja para trabalhar, eu vou com a roupa adequada para isso. Se eu sou de candomblé, eu vou me vestir assim dentro do candomblé. Se eu sou de Umbanda e estou visitando uma casa de candomblé, eu vou me vestir normalmente como qualquer outra pessoa. É lógico que no candomblé, por exemplo, mulheres não podem usar calça. Então, já sabendo disso, se eu vou visitar um ilê de candomblé, eu sendo mulher, eu não vou vestir calça, que seria uma afronta àquela religião. A segunda pergunta é da Priscila Jane. Ela pergunta: qual a finalidade de uma entidade mandar acender uma vela de cabeça para baixo na Casinha das Almas? Primeiramente, Casinha das Almas eu acredito que seja o Cruzeiro das Almas ou algum local específico de uma determinada casa onde se tem alguns fundamentos das almas. Acender uma vela ao contrário pode ter algumas finalidades. Na verdade, a pessoa deveria ter perguntado para a entidade qual a finalidade antes de acender a vela, porque tem uma questão de intenção quando se vai acender uma vela, e não é simplesmente acender por acender. Então, uma vela acesa ao contrário, você pode ter uma finalidade de diminuir as forças de algo. Pode ser de uma influência de um espírito, de um obsessor, ou influência de uma pessoa malévola diante da sua vida. Você quer que a energia daquela pessoa não seja maior do que a sua energia. Então você acende a vela nesse intuito, de diminuir as forças daquela pessoa diante de você, como também uma vela ao contrário, ela pode ser com finalidade de demandar, mas aí caberia à entidade explicar o motivo da qual foi determinado que acendesse aquela vela assim. Não é simplesmente acender, não é simplesmente fazer uma coisa que uma entidade manda sem você saber a finalidade. Então, qualquer pessoa que vá a um terreiro e que uma entidade mande fazer isso, aquilo ou alguma coisa mais complexa, pergunte o porquê que está sendo feito aquilo, qual a intenção, o que deve ser feito naquele momento, o que deve ser proferido de palavras, para que você saia do terreiro sem dúvida nenhuma. O Rodrigo Nogueira, ele questiona por que os falangeiros de Nanã e Obaloaiê, quando vêm na Umbanda, é necessário cobri-los com um pano branco. Isso é uma prática já antiga dentro da Umbanda, de pelo menos a maior parte das casas que eu conheço realiza esse processo. Existe uma questão de ligação tanto de Nanã quanto de Obaloaiê com a morte, com os espíritos que já fizeram a passagem, e por isso, por ter essa ligação à morte,
existe uma fala onde se diz que ninguém pode ver a face da morte. Então, é um dos motivos pelo qual se cobre a cabeça do médium incorporado pelo falangeiro de Nanã ou de Obaloaiê, para que não se tenha esse contato com essa face da morte. Porém, eu diria que isso é muito mais devido a um tabu, porque isso acontece dentro da Umbanda. Dentro do Candomblé, tudo bem que o Obaloaiê vem coberto de palha, geralmente vem coberto de palha, mas não se tem uma questão tão ligada à morte quanto ao Obaloaiê. Inclusive, o Obaloaiê, dentro do Candomblé, muitas das vezes é ligado à quentura da terra, ao magma, é ligado ao sol. Inclusive, existe algumas histórias que falam que por baixo da palha é o brilho do sol que está ali. Então, é a palha que está cobrindo para ninguém ficar ofuscado de tanto brilho que tem ali. Então, eu vejo muito mais uma visão distorcida que foi criada dentro da Umbanda em relação ao Obaloaiê e se mantém coberto por essa questão de achar que tem uma ligação maior com a morte. Da mesma forma que Xangô, dentro da Umbanda, ele vem curvado como se fosse um velho ancião, muito mais devido à sua ligação com o secretismo com São Jerônimo, que é um santo católico idoso. Então associam a isso. Então nem tudo que a gente tem dentro de uma religião a gente pode pegar ao pé da letra. Mas por tradição virou um costume e se perpetua. A próxima pergunta é do Derek Rocha. Ele questiona o porquê de sentir um cheiro de uma determinada substância, de uma determinada erva. Ele deu até o exemplo da arruda, e que só você sente, as outras pessoas não sentem. Pode indicar a presença de uma determinada entidade ligada àquele cheiro. Então, por exemplo, se a gente pensa em arruda, a gente pode pensar nos pretos velhos que trabalham muito com esse elemento para benzimentos. Então, a gente pode pensar nos pretos velhos, mas não é só preto velho que utiliza arruda. Caboclo pode utilizar arruda, um Exu, uma outra entidade também. Eu senti cheiro de rosas. Rosas poderia ser uma Iabá, Iemanjá, Oxum, Nanã, Yansan. Eu poderia estar sentindo esse cheiro. Eu poderia ser uma pombagira também, ou qualquer outra entidade feminina, né? Geralmente o cheiro de rosas remete a isso. Poderia ser uma cigana, um cheiro de perfume. Geralmente perfume a gente pode pensar nas pombagiras e nas ciganas. Há um cheiro de charuto. Qualquer entidade que fume charuto pode estar ali presente, um cheiro de cachimbo e por aí vai. Posso sentir diversos cheiros e isso remeter a mais de uma entidade. Então, cabe à intuição da pessoa determinar quem está ali ou quem está querendo se mostrar que está presente. Muitas das vezes representa uma proteção, né? Representa que a gente não está só, que tem alguém ali e na verdade está o tempo todo junto com a gente, sendo que nossa percepção nem sempre consegue alcançá-los. Então, muitas das vezes eles se fazem ser notados, né? Seja com cheiro, seja com uma visão de um vulto, ou até mesmo vendo algo mais concreto, vendo perfeitamente como se fosse uma pessoa com todas as características, ou então simplesmente sentindo a presença. Eu tenho muito disso de eu estar no ambiente e sentir a energia que ele está presente, ou estar junto a uma pessoa e notar essa energia que está daquela entidade próxima àquela pessoa. E isso é muito legal dentro da questão mediúnica, da gente com o tempo a gente apurar e conseguir definir quem está ali presente. A Cleide Nunes, ela questiona se algum sacerdote, se algum pai de santo ou mãe de santo pode prender uma entidade da pessoa. Eu discordo dessa crença, até porque ninguém aqui na Terra é tão evoluído quanto um espírito, né? A gente está preso a uma matéria, nós que estamos presos, né? Eles estão livres. Então não tem ninguém que possa prender o vento, ninguém possa prender o ar, um espírito. Eles são livres. O que eu posso fazer, no máximo, é afastar. Eu tenho, por exemplo, um Egum, que é um espírito de uma pessoa que já se foi, né, não está mais nesse plano terreno, ainda apegada à matéria, eu posso afastar essa energia. Da mesma forma que eu posso aproximar uma outra energia para aquele médium. Existem, através de banhos, de defumações, de preparações de ambiente, de cantigas, né, de pontos cantados, eu posso evocar uma determinada energia.
Agora, prender, não deixar que aquela energia incorpore mais em você, não, isso eu acredito que é pura bobagem. E para finalizar, a pergunta da Maria Célia, que eu poderia dizer que até bate com a última pergunta, ela questiona se, no caso de uma criança ou de um adolescente apresentando uma mediunidade aflorada, se tem como suspender temporariamente essa mediunidade. Sim, existe uma questão que a gente pelo menos na minha casa, que eu encaro de maturidade espiritual. A questão do desenvolvimento espiritual dentro da Umbanda requer um compromisso, requer um entendimento, que muitas das vezes uma criança, um adolescente não está preparado para tal responsabilidade. Então, se conversa com as entidades, se faz alguns banhos voltados a amenizar e a equilibrar essas energias, a ponto de não prender. A gente não consegue prender a espiritualidade, mas a gente consegue direcionar aquela energia para um outro momento, para tentar esperar aquela criança ou aquele adolescente ter um certo conhecimento, entender os processos mediúnicos e assim poder desenvolver. No meu terreiro, eu permito que apenas a partir dos 15 anos as pessoas venham incorporar. Pode acontecer antes disso? Sim, mas vai ser conversado com a entidade, vai ser dialogado e chegar no consenso. E vai ser feitos outros rituais para que amenize essa situação de mediunidade precoce. A não ser que seja algo realmente tem para acontecer naquele momento e que por mais que se faça esses rituais, por mais que se tente conversar com essas entidades, elas insistam que é o momento certo para aquela criança ou para aquele adolescente. Mas eu diria que isso são exceções e não uma coisa constante. Eu acho que as entidades elas sabem respeitar as regras das casas, elas se adaptam a essas regras e elas obedecem. Elas vão saber esperar o momento certo para trabalhar. Até porque elas não têm um único médium para trabalhar, elas trabalham em mais de uma pessoa. Então, se não vai trabalhar naquele médium, vai trabalhar em inúmeros outros. E não vai ser isso que vai impedir daquela entidade exercer a sua função. É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Já peço que vocês já deixem perguntas aqui embaixo, comentem, peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que vocês fiquem cientes aos próximos conteúdos. Compartilhe com os amigos para que eles possam também conhecer o canal e venham aprender um pouquinho mais conosco, tá bom? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus.